Armageddon Time, filme com roteiro e direção de James Gray. Para quem não conhece, é o mesmo diretor de Z, A Cidade Perdida e de Ad Astra, Rumo às Estrelas. James Gray entrega esse filme ao lado de um elenco estelar. Temos Anne Hathaway, Anthony Hopkins, Jeremy Strong e os jovens Banks Repeta e o Jalen Webb. Nesse filme, nós acompanhamos o amadurecimento familiar e a busca pela realização do sonho americano. No significado disso, cada um com o seu sonho, cada um em busca de uma realização. Armageddon Time esteve presente no Festival de Cannes e estará na Mostra de Cinema de São Paulo, a 46ª Mostra, que acontece do dia 20 de outubro até o dia 2 de novembro. Falar sobre Armageddon Time é um filme bem complexo. É um filme bem difícil de comentar. Ele tem um significado muito bem sublime por acompanhar um amadurecimento de cada personagem e essa tão famosa busca por alcançar seu objetivo, alcançar uma meta, uma realização, um conforto de cada personagem. O centro são as crianças do Banks Repeta e do Jalen Webb. Eles interpretam o Paul Graves e o Johnny Davis, respectivamente. Os dois eles estudam numa escola pública, acabam criando uma grande amizade. Só que o problema é que o Johnny, ele é um garoto negro numa escola pública, que tem maior percentual de crianças brancas, então já gerou grande preconceito em cima do personagem, além de que ele repetiu de ano. Ele tem diversos problemas familiares, ele é criado junto com a sua avó, no qual está com problemas de saúde, e ele já não tem tanto aparato, já não tem tanto preparo, já não tem tanta ajuda familiar. E por outro lado, o Paul Graff, ele já tem uma ajuda familiar muito forte. Ele tem um pai que trabalha, ele tem uma mãe que cuida ali, prepara as comidas, ele tem os avós, ele tem um irmão que estão, ele já tem um preparo familiar muito, uma ajuda familiar, uma estrutura familiar muito bem construída. E o filme, em diversos momentos, quando esses dois personagens eles se encontram, a gente vê a grande diferença entre essas duas vidas. Por mais que o filme ele se concentre maior parte no plano mesmo da família Graffs, a gente consegue acompanhar muito as diferenças familiares, principalmente nos diálogos em que os dois têm. É bem interessante a construção do roteiro do James Gray por mais que por não mostrar tanto em cenas a família Davis, mas sempre está ali por meio dos diálogos, das conversas dos dois, ou até mesmo das construções de específicas cenas. É um bom trabalho de construção de história, construção narrativa. E a gente acompanha esses dois jovens que criam uma grande amizade, um grande laço. Davis, ele é um jovem que ele já é um artista, ele não consegue se concentrar, prestar atenção nas aulas, a área, ele já não é um aluno que tire boas notas, para não falar que ele não é um bom aluno. Ele é um bom aluno, ele não consegue concentrar porque não é a área dele, ele é um artista, ele gosta de criar, explorar o imaginário dele, ele tem um sonho de se tornar um artista, em ser rico, e ele, por ser um jovem muito criativo, muito espontâneo, ele acaba conhecendo o Johnny, e os dois fazem essa grande amizade e os dois acabam interagindo bastante é claro, sendo castigado nas salas de aula. Johnny por justamente ser um jovem negro repetente e o Davis por justamente não prestar tanto, não conseguir tirar boas notas, não conseguir tirar excelentes notas e por ser esse jovem bem
bem criativo e que não faz o que o professor deseja. E é bem interessante essa união desses dois jovens que, por mais que eles tenham essa semelhança ali na questão da sala de aula, são vidas completamente diferentes. E o filme ele consegue colocar essas duas figuras no próprio contexto, que é muito importante e que se fala bastante na época em que a história se encontra, o rumo ali à presidência, o candidato Reagan, enfim, a busca a busca do Johnny para entrar na NASA, para poder trabalhar na NASA, afinal de contas, ele gosta dessa questão de naves, de foguetes, mas por mais que esse seja o sonho dele, por mais que esse seja o desejo dele, por ser negro, ele sente que ele não tem a oportunidade, ele sente que o sonho dele nunca vai ser realizado, principalmente porque todo mundo esfrega na cara dele de que ele nunca vai conseguir isso por justamente ser uma pessoa negra e que ele não tem essa capacidade ou que isso nunca vai acontecer porque ninguém vai deixar, sabe? Que é muito pesado. E o filme ele abre essa amizade que acaba se abrindo bastante, principalmente quando busca uma separação, quando o Banks vai para uma escola particular, a escola onde o irmão dele estuda, e que lá tem a família Trump, é, que lá todo mundo tem que usar o uniforme, o terno, gravata, todo mundo tem que se comportar de tal forma, enfim, mesmo devido a todas essas separações, a amizade, a busca desses dois para realizações pessoais acabam continuando, acabam é, fortalecendo. E assim o filme também abre para outros personagens. O avô, que é interpretado pelo Anthony Hopkins, ele sofreu bastante por ser judeu e ele tenta ensinar o garoto da melhor forma possível. E uma cena bacana é quando ele fala para o garoto para ele ter um posicionamento, para ele falar quando for necessário, para ele se expressar quando ele achar que uma coisa não é injusta, quando uma coisa não é justa, para ele abrir a boca e defender até quem for. E por mais que tenha todo esse receio, toda essa precaução para que os netos dele não sofram da mesma forma que ele sofreu, para que aquilo no qual ele passou não se repita, que de certa forma é o sonho americano dele, é a realização que ele busca, a passividade, o conforto numa vida no qual ele não teve. E que é muito interessante, o personagem do Anthony Hopkins é um personagem bem pontual, mas que busca dá uma suavidade, uma alegria. Ver o Anthony Hopkins com aquela interpretação sublime dentro desse filme pode dar uma chance para ele para personagem coadjuvante. E por ser personagem coadjuvante, ele tem chances reais de ganhar o Oscar, porque a forma como esse personagem ele é escrito, a forma como a interação dele com a personagem da Anne Hathaway e com o Paul Graff é muito interessante, é bem impecável. E o Anthony Hopkins, ele tá com uma suavidade, ele dá um sorriso que não tem como não se emocionar. Só assistindo mesmo para vocês poderem conferir a interpretação sublime de Anthony Hopkins, por mais que seja pouca, bem pontual, é muito bacana. É muito interessante. Da mesma forma que eu já formei a personagem Anne Hathaway, interpreta a Esther, ela e o personagem Irving, do Jeremy Strong, eles buscam, eles buscam então, uma família com conforto, morar numa casa boa, a mãe querendo que seus filhos sejam boas pessoas, eles tentando disciplinar o Paul para ser uma boa pessoa, no momento em que Paul
segundo eles estão tendo uma amizade horrível, virou um garoto arteiro, mas por culpar a amizade, por culpar com quem o Paul estava envolvido, que é justamente com o Johnny, e tentando disciplinar, tentando dar um futuro melhor para o garoto. É bem bacana. Anne Hathaway, por mais que não apareça tanto, ela tá bem. O Jeremy Strong já consegue ter consegue ter uma presença maior, graças ao próprio roteiro. Tem certos momentos em que ele tenta brincar, tirar um sarro ali com os filhos dele, coloca um toca-disco, começa a dançar. Outros momentos ele precisa ser muito mais agressivo, e tem umas cenas bem fortes que dá uma certa punição para o filho depois de ter aprontado, depois de ter feito algo que ele não deve, algo ruim. E esses personagens também acabam sendo bem pontuais, mas o que mais me chama a atenção, e é o que mais que é o filme trabalha, é justamente a vida dos dois personagens, dos dois adolescentes, duas crianças, do Paul e do Johnny, em que se estabelece nesse amadurecimento, por mais que os outros também busquem ali esse desejo pessoal, mas por focar ali nesse amadurecimento dos dois, em busca desse sonho, em busca dessa realização, que tem vidas muito parecidas, que tem algumas semelhanças vamos dizer assim, de comportamento, mas em que eles têm suas vidas completamente diferentes uma das outras. Ele tem entre si vidas bem diferentes. De um lado, um jovem sem qualquer estrutura ou com uma estrutura bem problemática, cheia de preconceitos ao redor, tentando realizar o sonho, mas sendo chutado, sendo ofendido por todos ao redor. Do outro lado, um garoto que tem já uma família muito bem estruturada, uma família que consegue dar um conforto, tem um preparo maior, que já tem uma estrutura bem melhor, mas que isso não consegue suprir exatamente o que o garoto precisa, não consegue entregar, satisfazer as necessidades dele, e essas duas vidas se unindo, fazendo coisas legais, mas com o propósito, com o objetivo de poder alcançar aquilo do quais eles desejam, de estarem juntos e de conseguirem fazer o que eles querem. Seja o Johnny por poder trabalhar ali na NASA, poder pilotar, poder, não sei se essa palavra correta, pilotar ali um foguete, mas estar ali dentro, poder trabalhar aí para a Lua, ou o John de poder ser um artista, até mesmo pintar ali um foguete. É bem interessante por a forma como James Gray ele consegue trabalhar essas semelhanças e as diferenças ao mesmo tempo, e que mostrar ali esses dois personagens, essas duas vidas, eu acho que uma história linda, uma história bem bonita. Eu acho que o roteiro pode sim ser indicado a melhor roteiro. Não sei se essa é uma adaptação, eu esqueci de ver se é um roteiro original ou é uma adaptação. Eu acredito que é uma história original, que acredito que deve se basear bastante ali nas memórias, ser um filme bem mais pessoal do James Gray. Precisaria veio agora na minha mente, preciso ver esse detalhe. E é claro, fica a dica, assistam Armageddon Time, um filme sublime, um filme bem bonito, sobre amadurecimento, sobre família, sobre sonho, e é claro, por diversos problemas ao redor, por diversas circunstâncias complicadas que nós temos na vida. Bom, assistam Armageddon Time, e é claro, não esqueça de retornar e deixar aqui nos comentários o que você achou desse filme. Não esqueça de curtir esse vídeo, assinar o canal, e é isso, pessoal. Fico por aqui, até a próxima, tchau!